Muito bem, pessoal, retomando aí, vamos aqui para parte 3. Vou fazer uma coisa diferente, né? Porque a gente acabou fazendo 2 blocos muito longos, então eu acho que a gente poderia aí já abrir aquele bloco de dúvidas, né? Normalmente eu tenho feito 3 blocos mais o de dúvidas, mas esses blocos acabaram ficando muito longos, então acho que a gente pode já ir para o bloco de dúvidas. Então, queria que vocês me mandassem aí as dúvidas de vocês e tal. Vamos fazendo aquele esquema. Manda a pergunta, eu respondo. E vou aqui me regulando para não perder nenhuma pergunta. Se por acaso eu perder, eu respondo de novo. Lembrem-se que tem um delay, mais ou menos aí de 15 segundos, entre o momento que você envia a pergunta e o momento que eu respondo aqui, ok? Beleza. A primeira, Raquel, pedindo para falar um pouquinho sobre mal antecedente e reincidência. Raquel, reincidência é um conceito legal. Está no artigo 63 do Código Penal. Então, quando a gente fala em reincidência, nós estamos falando de algo que está previsto em lei. A lei prevê a reincidência no artigo 63. Só é reincidente quem pratica um novo crime depois de ter sido condenado com sentença definitiva, com sentença transitada em julgado por crime anterior. Então ele praticou um primeiro crime, foi condenado definitivamente com trânsito em julgado e aí praticou um novo crime. Esse é o reincidente. E quem é que tem maus antecedentes? Maus antecedentes não está definido na lei, mas o STJ disse na súmula 444, que os maus antecedentes não podem ser ações penais ou inquéritos em curso, por violação do princípio da presunção de inocência. Então eu não posso considerar ações penais em curso como maus antecedentes. Não posso considerar inquéritos policiais em curso como maus antecedentes. Só aqueles que são terminados, só aqueles que são definitivos, aqueles que já geraram uma condenação transitada em julgado. Então, o que são maus antecedentes? São condenações transitadas em julgado que não gerem reincidência. Uma condenação transitada em julgado que está gerando reincidência não pode ser considerada como mau antecedente, mas se ela não gerar reincidência, pode. Quando é que ela não gera? Primeiro, quando a reincidência já prescreveu, passaram aqueles 5 anos da reincidência. Segundo, quando eu tenho muitas condenações, eu uso uma para reincidência, as outras para maus antecedentes. E terceiro, quando eu fui condenado depois do novo crime, mas antes da sentença dele. Imagina, eu pratiquei o crime 1, comecei a ser processado, pratiquei o 2. Ainda não transitou, então não é reincidência. Mas no meio do processo do crime 2, transitou em julgado. Ou seja, quando eu for condenado pelo crime 2, eu já tenho uma sentença definitiva por um crime anterior. E isso é mau antecedente. Então a diferença entre a reincidência e os maus antecedentes é que a reincidência está lá no artigo 63. Qualquer outra sentença transitada em julgado que não seja essa vai caracterizar mau antecedente. Deixa eu descer aqui de novo. Começou agora foi. Artigo 182 do Código Penal se aplica quando incide a Lei Maria da Penha? Perguntou o Dias. Sim. Diferente do Estatuto do Idoso, o Estatuto do Idoso afastou ele. Mas diferente do Estatuto do Idoso, a Lei Maria da Penha não afastou o 182, ok? Então, ainda que isso pareça estranho, se o marido furta da mulher, é violência doméstica, pode ter aspecto civil, porque a Lei Maria da Penha não é uma lei só penal, pode ter aspecto civil de violência doméstica, mas ele, no direito penal, tem uma escusa absolutória. Será beneficiado, sim, pelo artigo 182, sem qualquer problema. A Lei Maria da Penha não afastou 182, nem 181, 182, nem 181, tá certo? Nem 181 do Código Penal. Então, 181, 182 se aplicam em casos da Lei Maria da Penha. Diferente do Estatuto do Idoso. No Estatuto do Idoso não pode aplicar. O Estatuto do Idoso tem uma regra específica sobre isso.
Obrigado. Só mais uma explicação sobre prescrição. Infelizmente, não dá. Você assista aí a aula número 1, ela está aí postada. Na aula número 1 você vai me ouvir falar sobre prescrição. Prescrição não tem como eu abreviar aqui. Se fosse alguma dúvida específica, eu poderia até tirar. Mas falar sobre o tema, a gente já falou na aula número 1, ok? O VRBM aí, eu não sei o nome, hoje não dá. Gostaria que falasse sobre o privilégio. Que privilégio, Monique? Não entendi. Privilégio no homicídio, ou foro privilegiado, não entendi o que você está pedindo, pede aí de novo. Professor, quando ocorre crime contra a honra e quando ocorre desacato, disse Lucas Mendes. Lucas, a doutrina brasileira estabelece que a diferença entre a injúria contra funcionário público em razão da função e o desacato, que é uma ofensa contra funcionário público em razão da função, se dá pela presença do funcionário. Se ele estiver presente, é desacato. Se ele não estiver, é injúria. É uma diferença muito frágil. Na prova, se cair uma ofensa dirigida a funcionário público em razão da função, deve prevalecer o desacato e não o crime de injúria. A não ser que a questão te diga, houve injúria. Aí você segue por esse caminho, ok? Beleza. Pode falar rapidinho sobre contagem de prazo, Maiara? Contagem de prazo é muito fácil. Se o prazo é penal, eu incluo o dia do início e excluo o dia do final. Imagina, por exemplo, uma prescrição de um ano começando no dia 15 de janeiro. Ela termina no dia 14 de janeiro do ano seguinte. Então, imagina um prazo de decadência começando no dia 15 de janeiro, um prazo de 6 meses. 15 de janeiro, 15 de fevereiro, 15 de março, 15 de abril, 15 de maio, 15 de junho, 15 de julho. Acabou no dia 14 de julho. Já se o prazo é processual, o prazo processual exclui o dia do início e inclui o dia do final. Então, se você teve o ato, por exemplo, a intimação para fazer alguma coisa em 5 dias, ocorreu na terça-feira, só começa na quarta. E aí você conta os 5 dias. O prazo processual não começa nem acaba em finais de semana ou feriado, então ele se prorroga para o dia útil imediatamente a seguir. Era a pergunta da Maiara. Lincoln, professor, no artigo 303 do CTB, acho que faltou colocar o 107, inciso 9. Beleza, Lincoln. 107, inciso 9 do Código Penal é o perdão judicial como extinção da punibilidade. Ok, você faz a remissão para o do Código Penal, para o 121, parágrafo 5º, ou para o 129, parágrafo 8º, e também para o 107, inciso 9. Não tem nenhum problema. É o artigo que diz que o perdão judicial extingue a punibilidade. Fernanda Miller pedindo para falar sobre alteração em contrabando. Contrabando e descaminho eram 2 crimes no único artigo, que era o artigo 334 do Código Penal. O artigo 334 hoje trata só do descaminho, e a pena ficou a mesma que era, 1 a 4 anos. Já o contrabando passou para o 334A, e o artigo 334A previu uma pena maior, a pena máxima é de 5 anos. Então, se cair contrabando na prova, você tem que botar no 334A do Código Penal e não no 334. De novo, contrabando, que é importar ou exportar mercadoria proibida, estava no artigo 334 junto com o descaminho, que é deixar de pagar tributo pela importação ou pela exportação. Esses 2 artigos esse artigo foi separado em 2. O 334 ficou o descaminho, com a mesma pena que já tinha antes. O 334A passou a ser o contrabando com uma pena um pouquinho maior. Depois vem a Aline, sequestro relâmpago é crime permanente? Sequestro relâmpago é relâmpago, né? Normalmente dura horas, então não dá para falar em crime permanente. Mas se disser que ele durou 2, 3 dias, é sim um crime permanente. Beleza. Crime continuado específico. Não, tem outra antes. Posso falar em significância na ordem tributária? Em significância na ordem tributária, STF, 20 mil reais. STJ, 10 mil reais. É para você defender. Usa o STF, 20 mil reais. Para você falar sobre o assunto, mostra a divergência. Para o STF, 20 mil reais. Para o STJ, 10 mil reais. Qualquer sonegação até 20 mil reais é atípica pelo princípio da insignificância, segundo o STF, ou 10 mil reais, segundo o STJ. Crime continuado específico, pediu a Andréia Janus. Crime continuado específico, Andréia, eu não entendi o que você quis dizer, né? Não entendi o que você quis dizer. Crime continuado só é possível quando o crime é da mesma espécie. Não sei se é isso que você está querendo dizer.
Então, crime continuado com crimes da mesma espécie significa crimes que estão no mesmo tipo penal, sempre furto. Um pode ser simples e o outro qualificado, mas são todos furtos. Não dá para fazer entre um furto e um roubo, entre um furto e uma apropriação, não é possível assim. Crime de rapto, tem mais? Não, não tem mais crime de rapto desde 2005, ok? Então, Lei 11.107 de 2005 revogou o artigo 219 e o artigo 220 do Código Penal. Não existe rapto. Rapto era o sequestro sexual. Não existe mais esse crime. Se ele sequestrar, é sequestro. Artigo 148. Beleza. Professor, pode falar sobre progressão de regime, de progressão de pena, por favor? Lucas, o assunto é longo, né? Você tem alguma pergunta específica? Faça aí a pergunta específica. Não dá para falar agora tudo sobre progressão de regime, não, ok? Professor, qual a diferença entre o 302, parágrafo 2º, e o 308, parágrafo 2º do Código de Trânsito? Vitor, o legislador errou. Ele fez a previsão 2 vezes. Se tratando de norma penal, deve prevalecer no conflito a mais benéfica. Então, fique com o parágrafo 2º do 302 do Código de Trânsito, beleza? Prazo penal versus processual, já falei. Professor, qual a diferença do 177, parágrafo 1º do Código Penal e o artigo 6º da Lei 7492? A Lei 7492 é a Lei do Sistema Financeiro Nacional. Ela prevalece sobre o Código Penal pelo princípio da especialidade quando a instituição onde ocorreu o crime integrar o Sistema Financeiro Nacional. Então, por exemplo, se disser que eu montei uma sociedade de ações para vender farinha, essa sociedade de ações, se eu enganar os acionistas, é no 177 do Código Penal, porque ela não é do sistema financeiro, ela vende farinha. Mas se eu disser que é uma corretora de ações, ou uma casa de câmbio, ou um banco, aí passa para a lei do sistema financeiro, porque são instituições do sistema financeiro. Ou seja, o crime é igual, prestar informação falsa a investidores ou acionistas. A diferença é que uma se aplica no sistema financeiro, lei especial, enquanto a outra para as outras sociedades por ações. Princípio da insignificância na ordem tributária, já falei. Retorção imediata. Ô Márcio, retorção imediata que você está falando deve ser da injúria, né? A injúria tem perdão judicial em 2 situações. Artigo 140, parágrafo 1º do Código Penal. A primeira situação é quando a vítima provocou a injúria de forma reprovável. A segunda é a retorção imediata. Imagine que você me injurie, eu te injurie de volta. Como houve uma injúria como retorção imediata, haverá perdão judicial com base no artigo 140, parágrafo 1º. Professor, e quando sequestrar um cachorro com o intuito de receber resgate? Obviamente não é sequestro, pois não há pessoa. Seria qual crime? Extorsão comum. É como eu pegar a sua motocicleta e pedir dinheiro para devolver. Como pegar o seu telefone e pedir dinheiro para devolver. É uma extorsão. Há uma grave ameaça, ficar sem o cachorro é uma grave ameaça, as pessoas têm carinho pelo seu animal doméstico, sofrem com isso. Se é para obter vantagem econômica indevida, se caracteriza extorsão do 158 e não a extorsão mediante sequestro. Na lesão corporal do Código de Trânsito, se o agente estiver embriagado, ele responde pelo 306 também? Também. Responde em concurso de crime pelos 2, ok? No homicídio não, porque agora é qualificadora. Mas na lesão corporal, como não tem a qualificadora, é concurso entre os 2 crimes. Um exemplo de prescrição, por favor. Não tem como eu dar um exemplo de prescrição, ok? Tentar aqui. Imagina um crime que tem a pena máxima de 4 anos, um furto prescreve em 8. Se a questão disser que ele foi praticado no dia 1º de janeiro de 2004, você conta os 8 anos, vai prescrever no dia 31 de dezembro de 2013. Então, isso caracteriza a prescrição. Prescrição se calcula e se conta assim. Francisco, professor, qual a sua dica para não errar o rese? Olhar o 581. Todas as hipóteses de rese estão expressas lá no Código de Processo Penal. Lembrar de pedir a retratação do juiz na petição de interposição, porque ele pode se retratar. Lembrar de endereçar as razões ao tribunal, eu acho que é basicamente isso. Mas olhar o 581. Rese tem que estar no 581. Se não está, não é. Juliana, até R$20 mil os crimes de bagatela em ordem tributária. A Glaucia está ajudando aí a Juliana. Ele deu aula de prescrição na aula 1. Beleza, Glaucia, obrigado aí pela ajuda. Pessoal, vou limitar as perguntas, ok?
fechou agora. Quem mandou pergunta até agora, deixa eu olhar aqui qual foi a última. A última foi o VRBM me dando parabéns aí pela aula. Beleza, então até ali eu vou responder. Depois dali eu não respondo mais, ok? Para a gente não ficar aqui para sempre. Afinal de contas, amanhã de manhã, às 8 da manhã, tenho que estar com as minhas crianças da segunda fase presencial lá no curso Fórum, onde eu dou aula aqui no Rio de Janeiro. Deixa eu só achar de novo aqui onde eu estava. Princípio da insignificância da ordem tributária já falamos. Peraí que eu acho que eu não estava aqui não. Estou só voltando aqui, pessoal, para ver. Tá, beleza, já achei aqui onde eu estava, então. A Cláudia falando aqui, o Everton, a STF admite até 20 mil. Professor, o agente que furta um anel achando que era uma bijuteria e furta, na verdade, um de ouro, aplica o princípio da insignificância nesse caso? Não, porque ele responde de acordo com o bem que ele subtraiu. Ele tinha dolo de furtar, furtou o anel, ele vai responder por isso. Retorção imediata, já falei. Quando vou responder pelo excesso de exação e quando vou responder pelo crime tributário. Excesso de exação é cobrança de tributo. Então você está cobrando um tributo indevidamente ou empregando meio vexatório. Enquanto o crime lá do artigo 3º da lei, ele ocorre quando eu exijo uma vantagem para não cobrar um tributo. Essa é a diferença. Então se eu chego numa loja e digo, você está devendo ICMS, pague 100 mil, é excesso de exação. Ele não devia. Agora se eu falo para ele, me dê 100 mil para eu não te cobrar o ICMS, aí é o crime lá do artigo 3º da lei tributária. Natiele, eu não vou explicar crime de tendência e crime de intenção agora aqui, porque o objetivo aqui dessa aula é uma revisão para a prova da OAB, e lá não caem questões de diferenciações teóricas, ok? Mas se você quiser, depois me manda uma mensagem lá no Facebook, que eu te explico por lá, sem qualquer problema. Esqueceu também do mutilado por 2 atos, ok? Inclua lá, que aí eu te respondo as 3 situações. O Lucas Mendes, quando ocorre crime contra a honra e quando ocorre desacato, eu já respondi. Qual a diferença entre a corrupção de menores e o crime previsto no artigo 218b, quando o verbo for induzir? Dias, não tem mais corrupção de menores, ok? Eu não sei se você está se referindo ao 218. O 218 é induzir menor de 14 a satisfazer a lascívia de alguém. Ou seja, não tem prostituição, não tem grana, não tem dinheiro. Enquanto o artigo 218b envolve dinheiro, envolve uma exploração sexual no sentido da prostituição. São completamente diferentes. Essa eu já respondi. Princípio da insignificância na ordem tributária já foi também. Privilégio no homicídio. Monique, são 3 situações. Motivo de relevante valor moral, que é individual. Motivo de relevante valor social, que é coletivo. E o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Se existirem essas situações, isso caracteriza um homicídio privilegiado. Se caracteriza como homicídio privilegiado. Esses são Jorge Peguei do Belo, beleza. Reformácio impégios, a Janaína pede para falar. Janaína, reformácio impégios ocorre quando só a defesa recorreu da sentença e o tribunal piorou a situação do réu, ao invés de melhorar. Se só a defesa recorreu da sentença, é claro que o tribunal não pode piorar a situação do réu, ele só pode beneficiar. Professor, fala sobre homicídio privilegiado qualificado. Fabiane, nessas 3 situações, motivo de relevante valor moral, motivo de relevante valor social ou domínio de violenta emoção, eu posso conjugar com qualificadoras, lá no parágrafo 2º. Imagine, por exemplo, que eu usei veneno para matar alguém por motivo de relevante valor moral. Se eu usei veneno para matar alguém por motivo de relevante valor moral, isso caracteriza um homicídio qualificado privilegiado. Eu serei beneficiado pelo privilégio. E aí deixa de ser hediondo. A hediondez do homicídio qualificado é afastada quando ele for privilegiado. Valeu, professor. Professor, quando sequestra um cachorro com o intuito de pedir resgate, eu já respondi. Poderia falar sobre discriminante putativa? Ana, eu não vou ser deselegante, espero, mas na aula número 1 tem erro de tipo, erro de proibição discriminante putativa. Se você puder assistir lá, só você descer aí a sua tela, tem a aula número 1 lá, eu explico tudo sobre discriminante putativo.
Obrigado, professor. O que o artigo 101 do Código Penal quer dizer na prática? É confusa a redação. Não, ele quer dizer o seguinte, Dias. Imagine um crime de ação penal pública que tem uma qualificadora, um crime de ação penal pública condicionado à representação